sejam todos bem-vindos. A gente vai dar aí continuidade às nossas aulas. E hoje eu tô aqui para que a gente faça uma atividade, uma tarefa diagnóstica. Professora, vale nota, mas já não, gente, calma. Uma tarefa, uma atividade diagnóstica, ela serve para que eu conheça o que vocês sabem de língua portuguesa. Se eu perguntasse o que você sabe, que você não sabe, não sei nada, não gosto de português, português é minha praia, enfim. E às vezes sabe muita coisa que você esconde de mim. Quando eu peço para escrever um texto, eu vejo que você sabe muito. Normalmente nós mesmos não temos noção da proporção de quantos conhecimentos nós temos. Então, eu preciso de um texto produzido por vocês. Esse texto não vale nota, mas ele serve para que eu tenha um parâmetro, tá? Para você da área técnica, você que vai ser um futuro técnico, para um médico, por exemplo. Imagine que chegue alguém lá. O médico consegue só olhando para a pessoa falar, você precisa desse remédio. Um técnico vai atender um chamado. Ele chega lá, só olhando ele consegue saber o que ele precisa de fazer, o que ele precisa de executar na tarefa dele? Não. Todos nós precisamos de ter um diagnóstico. Peraí, o médico precisa saber quais são os sintomas que a pessoa está tendo, o que ela está sentindo, para tentar levantar qual é, a necessidade desse paciente e, a partir daquilo, medicá-lo de maneira correta, receitar o tratamento adequado. O técnico é a mesma coisa. Ele precisa de perguntar para as pessoas o que está acontecendo, qual é o problema, o que não está funcionando, isso e aquilo, para tentar entender o que está acontecendo e, a partir daí, conseguir resolver o problema da pessoa e a situação para a qual ela chamou um técnico. E aí, o que quer dizer? A importância do diagnóstico é enorme. Nós precisamos de saber, nós, professores, o que vocês sabem e não sabem. Porque a partir desse diagnóstico, aí sim a gente faz o nosso planejamento, aí sim a gente vai ver quais são as necessidades formativas de vocês, ok? Então, esse primeiro momento é uma tarefa. E aí vocês vão fazer o que eu já fiz. Na nossa primeira aula, eu me apresentei. Na verdade, eu fiz uma narrativa. Lembram? Narrar, contar. Eu fiz uma narrativa autobiográfica. Rosana, o que significa isso? Narrar é um tipo de texto em que eu conto uma história. É o texto mais fácil, tá, gente? Porque desde pequeno nós ouvimos narrativas. Descrever, que é basicamente o tipo de texto que nós temos em redação técnica, exige mais recursos, né? Dissertar, que é o texto pedido em vestibular, exige que eu saiba argumentar, que eu tenha, enfim. Mas o texto mais fácil de redigir e de escrever é o texto narrativo, a narrativa, porque nela eu conto uma história. Então por isso que eu vou escolher como tarefa diagnóstica para conhecer vocês uma narrativa. E por que uma narrativa autobiográfica? Se vocês pegarem aqui o bio, vida, gráfica, escrita, então vocês vão escrever sobre a vida. Vida de quem? De vocês. E por que de vocês? Porque ninguém si próprio, ninguém conhece mais vocês do que vocês mesmos. Rosana, claro. Mas eu sou casado, minha esposa me conhece. Mas eu tenho meus filhos me conhecem. Mas minha mãe... Tem coisas que só você sabe sobre você mesmo. E aí eu sei que muitos de nós não gostamos de falar sobre nós mesmos. E aí está um problema, tá? Desde que eu comecei a dar aula, há 20 anos, no ano de 2000, quando eu entrei primeira vez em sala de aula, eu sempre fiz com os meus alunos uma tarefa diagnóstica. Eu sempre quis saber o que esse aluno sabia e o que ele não sabia. E mais, eu sempre pedia uma autobiografia, um texto autobiográfico ou uma narrativa autobiográfica, a mesma coisa. Por que eu pedia para o aluno falar sobre ele? Porque além de eu conhecer as dificuldades dele em gramática, em concordância, em regência, sobre acraso, sobre coesão, com coerência, estou falando grego. Além de eu saber sobre o que ele domina ou não de língua portuguesa, da norma culta, eu conseguia conhecer um pouquinho da vida desses alunos. Saber de onde eles vinham, saber quais eram os sonhos, saber como que era a família, saber, enfim. No nosso primeiro vídeo, eu falei da minha trajetória profissional e formativa. Então, eu falei que eu me formei, formada em letras, falei, agora eu fiz o mestrado, que eu estou no doutorado, falei sobre o meu trabalho na FIEB como diretora de escola, enfim, falei sobre isso. Não falei muito da vida pessoal,
pessoal, né? Eu tenho 37 anos de idade, né? Eu sou casada há 14 anos com o Emerson. Eu tenho uma filha de 8 anos chamada Anitta e tenho um filho de 5 anos chamado Isaac. Esta é a minha família. A minha mãe, professora imaculada, dava aula de biologia, era diretora de escola também. Ela é falecida, gente, há 20 e poucos anos também. Minha mãe é falecida desde 17 anos, desde 2003 a minha mãe é falecida. Meu pai, infelizmente, também é falecido, mas faleceu há 2 anos, né? Então, na verdade, meus pais não estão mais aqui comigo. O que isso traz da minha trajetória? Será que o fato de eu ser casada, será que o fato de eu ser mãe, será que o fato de eu ter meus pais que não estão mais comigo altera alguma coisa na minha vida? Sim. Por quê? Porque nós somos formados, nós somos integrais. Então nós somos a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e a nossa vida formativa. E eu quero conhecer um pouquinho vocês. Claro que o que vocês quiserem falar pra mim. Assim como eu quis compartilhar com vocês algumas coisas, eu gostaria que vocês compartilhassem pra mim. Então eu vou colocar aqui alguns itens que eu acho que seria relevante colocar no seu texto. Rosana, como começa esse texto? Como você quiser, tá? Não existe uma regra, existe você contar sobre a sua vida. Eu vou deixar alguns tópicos que são interessantes. Começar pelo seu nome, com a sua idade, falar um pouco da sua família. Tanto a família, seu pai, sua mãe, de onde você é. Eu, por exemplo, sou de São Paulo. De onde você é? Você é de São Paulo, você é de outro lugar? E seus pais? Meus pais são de São Paulo, mas meus avós são os 4 avós de Minas Gerais, gente. E como que é a sua família, né? Como que é essa família sua? Depois, a gente vai falar sobre a sua formação, sobre você na escola. Como que você era? Você era um aluno que gostava de estudar? Você é um aluno que se formou regularmente? Ou você fez EJA, Educação de Jovens Adultos? Ou você ficou muito tempo sem estudar? Enfim, eu quero saber sobre a sua formação, sobre a sua escolaridade. Como que foi? E depois eu quero saber um pouquinho sobre a sua parte profissional. O que você faz hoje? Você já é dessa área técnica? Ou não, você quer ingressar nessa área técnica que você está aqui fazendo com a gente o curso? Quero saber um pouquinho também. Depois, poderia estar ótimo aqui. Não, eu quero saber também um pouquinho dos seus sonhos, um pouquinho dos seus objetivos. Por quê? Porque todos nós somos seres integrais. Todos nós temos uma família, todos nós temos uma formação, todos nós tivemos algum histórico profissional. Rosana, eu nunca trabalhei, meu primeiro trabalho, só que eu já atuei com isso, eu tenho vontade de trabalhar naquilo, enfim, todos nós temos uma história de vida para contar e eu quero saber sobre essa história. Depois, além de saber quem é você, é importante a gente saber assim, para onde eu quero ir, qual é o meu maior sonho? O meu maior sonho eu tenho um projeto que eu desenvolvo com os alunos desde 2014 chamado A Corrente do Amor, que é um projeto em que a gente faz ações sociais, ajuda as pessoas. O meu objetivo é esse, é ampliar esse projeto aí pro Brasil ou pro mundo, quem sabe, é ajudar muitas pessoas a se descobrirem, a se encontrarem. Esse é meu sonho. Além desse sonho, eu tenho um outro sonho, um sonho profissional. O meu sonho profissional é terminar meu doutorado, que eu terminarei daqui a 3, 4 anos, e ingressar num concurso público em uma universidade pública e trabalhar numa universidade pública, devolvendo, né, para a sociedade, fazendo, né, eu sou muito fã da universidade pública, eu sou muito fã da escola pública. Então esse é meu sonho. E qual é seu sonho? Seu sonho é abrir uma empresa? Seu sonho é desenvolver alguma coisa? Seu sonho é subir de cargo? Seu sonho é ser um gerente? Qual que é o seu sonho? E por que você tem esse sonho, né? Rosana, por que você tem esse sonho? Eu também tenho o sonho de ter uma casa, né? Eu tenho uma casa próxima ao mar, tá, gente? Tenho vontade disso, é meu sonho. Qual que é o seu sonho? É ter uma casa grande, ter uma casa própria, é ter um carro, enfim. Rosana, mas eu não quero falar. Eu quero neste texto, nesta narrativa autobiográfica, que você fale aquilo que você se sentir confortável. O que você pode contar pra mim que te faça se sentir confortável? Por exemplo, o que eu contei pra vocês da minha família, da minha trajetória profissional, me deixa confortável para falar sobre o assunto. Então eu quero ouvir de vocês também. Seria basicamente essa estrutura, tá? Então colocar sobre você, sobre sua família, sobre sua profissão, sobre sua formação, sobre seus sonhos e seus objetivos. Rosana, pra que isso? Como eu já falei, para funcionar como uma tarefa diagnóstica. Rosana, vale nota! O que é diagnóstico, gente? Não vale nota, tá?
Então essa tarefa diagnóstica, ela não vai valer nota, tá bom? Não vale. É só para eu saber o que vocês chegaram sabendo. E aí depois a gente vai ter, claro, um texto final para ver se vocês evoluíram. Então é isso. Eu vou fazer um diagnóstico para ver o que vocês sabem de língua portuguesa, é esse o objetivo. E aí, é claro, de quebra, eu acabo conhecendo vocês, sabendo quem vocês são, de acordo com o que vocês quiserem me contar. A história de vida de vocês, a trajetória de vida de vocês e assim por diante. E mais, para quem duvida das narrativas autobiográficas, nós temos vários autores aí, Nova, a gente tem a Isabel Alarcão, a gente tem Antônio Nova, a gente tem aqui no Brasil Padilha, professor Paulo Roberto Padilha, a gente tem várias pessoas, Silva, que falam da importância dos textos, das narrativas autobiográficas. Por quê? Elas servem como autoformação. Como assim, Rosana? Quando eu falo, escrevo sobre a minha vida, eu ressignifico essa minha vida. É uma maneira de ressignificar, de me autoavaliar. É uma maneira de criar o meu futuro de maneira diferente. Porque a gente usa o recurso crítico reflexivo. Já ouviram falar disso? Quando eu falo da minha vida, da minha história e reflito sobre ela, eu ressignifico o meu presente e, consequentemente, o meu futuro. Então, vocês já perceberam que tem vários recursos? Às vezes você está com um problema, você vai no psicólogo e ele fala, olha, é uma das estratégias, olha, escreve sobre isso. E quando a gente escreve, não é que alivia. E por que alivia? Porque a gente usa um recurso autoformativo. Ao escrever sobre nós mesmos, nós refletimos sobre a nossa história. E ao refletir sobre a nossa história, nós ressignificamos, nós nos autoavaliamos, avaliamos a nós mesmos. E vamos ver, será que tudo que eu estou fazendo na parte profissional, eu estou no caminho dos meus sonhos ou estou ao contrário? E aí quem tem essas respostas não sou eu, professora Rosana, não é o outro. As respostas para a sua vida, as respostas para os seus sonhos, para os seus objetivos, as respostas estão dentro de você. E quando você escreve uma narrativa autobiográfica, ou seja, quando você escreve um texto sobre a sua vida, você reflete sobre ela, você olha ela de maneira crítica e assim você pode reconstruir a sua história. Então é isso o que eu busco nessa tarefa. Então, na verdade, eu vou matar 3 coelhos com uma cajadada só. Ou seja, eu vou de cara, conhecer vocês, saber aquilo que vocês querem me contar sobre vocês. 2, eu vou fazer uma tarefa diagnóstica. Eu vou saber o que vocês compreendem da língua portuguesa, quais são as dificuldades, quais são as facilidades de cada um de vocês. Então, 2, a parte diagnóstica. 1, conhecer vocês. E terceiro, eu vou estar possibilitando para vocês um recurso, uma atividade de autoformação. Vocês vão parar um pouquinho para refletir sobre a vida de vocês. Será que vocês já fizeram isso? Há quanto tempo faz que você não escreve sobre a sua história, sobre a trajetória? Já perceberam que tem várias empresas que fazem isso? Elas pedem quando você vai entrar numa entrevista de emprego, você falar sobre você mesmo? Porque aí a empresa ela mata 3 coelhos com uma cajadada só. Ela conhece vocês, ela conhece os objetivos, seus sonhos, ela conhece o que você sabe, o que você não sabe, se você escreve bem, se não escreve, e mais, ela percebe ali se é o perfil do profissional que ela quer. Então, a gente encerra a aula de hoje pedindo isso, tá? Fica esse roteiro aqui, mas é uma sugestão. Começa falando. Meu nome é Rosana, eu tenho 37 anos, sou do signo, não falei isso, eu sou do signo de Escorpião. Nasci no dia 19 de novembro de 82, dia da bandeira, sou do signo de Escorpião, sou filha de uma professora, imaculada, de um taxista Wilson. Há 14 anos sou casada com o Emerson, eu vou falar da minha família. Depois, formação, depois profissão que eu trabalhei, depois mais pra frente trabalhei em muita coisa, tá, gente? Como eu falei pra vocês, segurança pública, trabalhei na educação, enfim. E os sonhos, e os objetivos, né? Eu acho que a aula de hoje, ela tá no sentido dos meus sonhos. Os meus sonhos é ajudar as pessoas a se aprimorarem, a serem o melhor que elas podem ser. E quando eu possibilito dentro aqui, mesmo de um curso técnico, uma oportunidade de autoformação, em que vocês reflitam sobre a vida de vocês e as ressignifiquem,
a gente tá fazendo uma coisa aí para ajudar as pessoas. Então é esse meu grande sonho, tá bom? Então é o seguinte, vocês vão produzir esse texto para mim, pode fazer a lápis, pode fazer digitado, como vocês quiserem, e vocês vão encaminhar ele para mim aqui em cima ou aqui, vocês têm a parte tarefa, o ícone tarefa. Vocês vão encaminhar para mim, vocês vão ter aí uma semana para produzir esse texto para mim, e vocês vão encaminhar. Peço para vocês que vocês mesmos escrevam, não peço para me corrigir não, porque não vale nota. Eu preciso de saber efetivamente como você escreve. Até por isso, se você quiser escrever à mão, é até melhor, porque eu vejo até a tua letra, tá? Até escrever à mão fica uma dica. Ah, não, mas eu não gosto de escrever à mão, quero digitar. Ok, mas encaminhem para mim essa tarefa, tá bom? Vocês têm um prazo de uma semana, até a próxima segunda-feira. E aí a gente dá o pontapé inicial na nossa matéria. Lembra que eu falei na primeira aula que eu ia conhecer vocês? Conhecerei a partir desse texto. Conhecerei vocês, darei a oportunidade de autoformação e perceberei quais são as dificuldades para que nós tracemos aí uma matéria de redação técnica que efetivamente seja útil, não apenas para a gente cumprir tabela, mas que essa matéria seja útil na sua vida, para que você aprenda o que você realmente tem dificuldade, tá bom? Então um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula na semana que vem, em que aí eu já vou ter os textos de vocês, então vocês puderem já encaminhando, quanto antes melhor, não deixem para a última hora. E aí a gente vai na semana que vem começar a falar sobre os textos técnicos efetivamente. E aí, inclusive, a gente poder comparar. Por que o texto narrativo, uma narrativa autobiográfica não é técnica? A gente vai discutir sobre isso. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!